Você já ouviu falar em Observatório Social do Brasil? Sabe para que serve? Para explicar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio André Vielmo, presidente do Observatório aqui em Barreiras. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lu. A gente está à disposição e quer colaborar com o município, né? Exercendo a cidadania ou a política apartidária. Já explica para a gente do que se trata esse observatório, André. O observatório está hoje com 10, 11 anos, né? De atuação aqui no município. Muito tempo já. Né? O pessoal do CDL, na época, organizou bastante coisa, né? E encaminhou a primeira diretoria. E de lá para cá, a gente vem buscando estudar o que a lei de transparência nos permite, né? Ter acesso. E colocar isso de uma forma que seja transparente para o cidadão ler. Então, uma das primeiras ações nossas foi justamente ir no portal da transparência. Onde que é o seu local de trabalho, local do observatório? No portal da transparência, né? Tinha um checklist com 23 itens na época, e o único item que ele contemplava naquele período era que existia um site, mas não tinha as informações ainda. Então, hoje, o nosso site, da transparência, da Prefeitura, principalmente, o da Câmara ainda está se ajustando, mas o da Prefeitura, junto com a Versiane, que é a controladora hoje, a gente apresentou um selo da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Conta, e ele consegue chegar no nível diamante. E o ano passado, a Versiane, o pessoal da controladoria, começou a preencher o portal da transparência de acordo com as necessidades da Atricom. E a gente já conseguiu o selo ouro. Não é o diamante ainda, mas a gente chega lá, né? Então a gente quer olhar para o portal da transparência e tentar entender melhor o nosso município, né? Como é que ele está sendo registrado, gerido, administrado. Vamos falar da importância do observatório aqui em Barreiras, né? E como que ele é formado? Tá, nós temos uma diretoria, né, com 11 pessoas hoje, mas é um presidente e 4 vice-presidências, né? Eu estou como presidente pelo segundo mandato porque é algo que as pessoas gostam, né? Acham bonito o tema, mas tem pouco tempo para se dedicar a isso. Então, por unanimidade, eu segui o meu segundo mandato até o ano de 2027. E como são 11 pessoas, os outros são conselheiros, né? Tem vice-presidentes para cada assunto e os conselheiros. O que acontece, né, Lu? Todos nós temos vontade de ajudar e contribuir com o município, mas temos pouco tempo e pouco conhecimento de como as coisas funcionam. Então, um dos papéis principais que nós temos justamente é o de estudar o material que é proposto para nós. Por exemplo, a lei orgânica do município, quais são as obrigações que o município tem, né? Os estatutos internos, os regimentos da Câmara e assim por diante. Então, a gente tenta hoje perguntar para as pessoas se o trabalho está sendo feito conforme a lei pede, né? Ou exige. A população, ela pode e deve participar, André? Pode, deve, sim. Tem os nossos sites, né? Aqui em Barreiras, quem alimenta as nossas notícias é o Cornélio, né? O Cornélio é 1001 utilidades, né? Com a ajuda do Steven, né? Que é um técnico de informática que trabalha em Portugal. A gente não conseguiu uma pessoa aqui da região. Cara, né? Vocês foram para longe. Foram para longe, é um parente do Cornélio, né, o Steven? Então, são as pessoas que têm interesse e que gostariam de se dedicar um pouquinho para contribuir, para exercer a cidadania e assim por diante. É um espaço apartidário, então a gente não está lá para brigar, a gente está lá para estudar, ver o que está sendo feito e observar isso. O sonho da gente, né, como é um processo de educação, de um modo geral, então não adianta a gente mostrar o portal da transparência para uma pessoa que não tem entendimento. E quando a gente vai ver, uma das coisas que a gente tem mais interesse é a parte econômica, né? Como é que o dinheiro está sendo gasto? Então, de lá para cá, já desde 2022, eu tenho acompanhado o orçamento do município. E a gente ainda não consegue consolidar as informações de acordo à LOA, que é a Lei Orçamentária. Então, uma proposta nossa com a Versiane, da Controladoria, é conseguir verificar os lançamentos, que são feitos de maneira adequada hoje, mas que ainda não conseguem serem consolidados, né? Então, tem um dinheiro que foi orçado para gastar para o gabinete do prefeito, né? Tantos milhões. Para a Câmara dos Vereadores, tantos milhões. Então, a gente precisa ajustar isso e colocar dentro da tabelinha de acordo com o que a lei se propôs. Mas o sonho mesmo é que a gente tenha um aplicativo, porque a população, com os aplicativos de banco, Facilita, por exemplo, hoje, né? Imagina um aplicativo de banco. Todo mundo tem uma educação financeira hoje, porque ele entra lá e sabe se está gastando mais, se está gastando menos, de onde que vem o dinheiro ou não. Então, isso, as pessoas já estão educadas para ver esse tipo de informação, como no extrato bancário. Então, qual que é o sonho? Eu estava falando com o Marden esses dias, é de a gente ter um aplicativo do município que consolide todas as movimentações financeiras e a gente consiga acessar e verificar quanto que a Prefeitura de Barreiras tem hoje em caixa,
né? Quanto que foi gasto com a educação? Quanto que custou o cafezinho? Né? E daí a gente consegue observar melhor, né? Acompanhar, né, mais de perto. Isso. Aí se enquadraria como um dos desafios para os próximos anos? É, sim, com certeza. Porque isso traz transparência. As informações todas estão aí, mas quando a gente pergunta, você fala, está no site. Aí você tem que clicar em 4, 5, 6 lugares diferentes. Para você ter uma ideia, a prestação de contas em forma de balancete, que é um modelo que foi estabelecido há 50, 60, 70 anos, ainda é utilizado, as despesas da prefeitura nos balancetes, elas são formadas por receitas. Ó, despesa formada por receita. E já começa a perder a transparência, você entende? E aí quando você vê despesas que são formadas por receitas, você ainda tem receita negativa. Me explica como é que você vai olhar o seu extrato bancário, vai olhar lá receitas e despesas e dentro das receitas tem uma receita negativa. Por que ela não é uma despesa? Você entende? Entendi. Então, mas a contabilidade pública é desse jeito, é complicada mesmo, é difícil. Mas isso não é transparente. Então, a gente está buscando verificar qual é a melhor forma de prestar essa informação para a sociedade e a gente tenta contribuir. Quem quiser participar do observatório é para todo mundo que não seja funcionário da prefeitura do município e que não esteja ligado a partido político nenhum. São as duas condições. Importante que todos entendam, né? Semana Municipal da Cidadania, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma das propostas, nós temos, na verdade, 33 metas, né? E a gente vai tentando atingi-las anualmente. Uma das metas era acompanhamento de licitações. Uma outra meta é a implantação da Semana da Cidadania, que ela acontece em 2 momentos do ano. E a gente consegue propor leis para os vereadores apresentam na casa, se fizer sentido passar pela parte jurídica, elas podem ser aprovadas ou não. Então, em 2023, foi apresentada uma proposta de lei para criar a Semana da Cidadania. Então, implica que o município também precisa nos ajudar nesse sentido. E com a Secretaria de Educação, graças a Deus, agora a gente tem uma parceria boa. O Cornélio fez essa visita logo no início do ano, né? Todos os anos a gente reativa essas atividades. E a gente consegue colocar os meninos do 9º ano, né, para fazer um evento sobre cidadania, sobre ética, sobre corrupção, para a gente esclarecendo as pessoas nesse sentido, né? A ideia ainda era fazer um concurso de redação, né? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é a capacidade de se comunicar. Se a gente se comunica de maneira adequada, a gente consegue praticamente tudo que a gente quer, né, Lu? Então, imagina a gente estimular os meninos a aprender a se comunicar de maneira adequada através de uma redação bem efetuada, falando sobre a história da cidade, por exemplo, ou sobre o tema ética, corrupção, comportamento dentro da sociedade, né? Já aprende desde cedinho, né? Já aprende desde cedo. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. A gente é que agradece, Lu.